Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu quero falar do paradoxo do navio do Amilcar. Paradoxo do navio do Amilcar. Vamos imaginar a seguinte situação. O Amilcar tem um navio, um transatlântico. Cabem milhares de pessoas lá dentro, ele é muito grande. Mas ele é tripulado, ou seja, ele é manipulado, ele é pilotado por, no mínimo, 7 pessoas. Menos que 7 pessoas, ele não tem como manobrá-lo. Um está no manche, o outro está nos motores, o outro está no radar, o outro está não sei aonde. Precisa-se de 7 pessoas para que o navio se movimente. Vamos imaginar aqueles filmes de catástrofe. Vai cair um meteoro e ele vai acabar com o litoral. Aonde está o navio? Muito bem. O Amilcar, proprietário do navio, chama todas as pessoas possíveis que cabem no navio, no transatlântico. Todas as pessoas entram e o Amilcar descobre que existe apenas 10 pessoas capazes de administrar as manobras do navio. Ok? O Amilcar chama essas 10 pessoas e diz para elas, né, vamos levar esse navio para o lugar X. Aí acontece uma divisão. Dessas 10 pessoas, algumas dizem, não, mas melhor é o lugar Y. Outras dizem, o melhor é o lugar X. E fica aquela discussão. O Amilcar, dono do navio, democraticamente diz, vamos votar. A maioria vence, normal. Ok. Dos 10, 6, 60%, votam para o lugar X, 4 para o lugar Y. Aqui surge, na verdade, o falso paradoxo do navio do Amilcar. Porque olhem o paradoxo. 6 pessoas votam para o lugar X, 4 para o lugar Y. As 4, vamos imaginar que enfurecidas, se retiram e saem. E fica a maioria, 60%, 6. Só que para manobrar um navio precisa de 7 pessoas. 6, ele não sai do lugar. Ou seja, se os 60% mantiver assim como está a situação, o navio não sai do lugar e todos perecerão. Eis aí o paradoxo, ou falso paradoxo. 4 ou 40% passam a valer igual a 60%. Sob o ponto de vista da possibilidade de conduzir o navio, tanto faz se para o lugar X ou para o lugar Y, é preciso 7. Então, os 60% são iguais aos 4, porque tanto faz este ou este, se não agem juntos, o navio não sai do lugar. Eu digo que é um falso paradoxo porque há soluções possíveis. Existem soluções razoáveis, como os 60% negociar com esses 40% e pelo menos um deles apoiar os 60% e com isso o navio anda. Existem soluções nada razoáveis, que é 60%, sequestra um dos 40% e ameaça de morte e ele acaba cedendo. Existe ainda a possibilidade, tanto faz se um líder do 40%, se um líder do 60%, um convencer o outro, que o mais importante, se X ou se Y, são aquelas milhares de pessoas. E em nome das milhares de pessoas, poderá acontecer que os 40% se sobressaiam. E então, 3 dos 60% venham para cá e passem a conduzir um navio com sucesso. Mas esse paradoxo, mesmo falso, ele existe para que nós possamos compreender as dificuldades que são as tomadas de decisões quando elas precisam de
votações. Quanto maior for a proximidade entre quantidade de votos, veja, quando um lado beira 50%, por consequência o outro beira os 50%, e quando os objetivos exigem uma decisão, quanto mais próximo dos 50%, mais negociação. Eu digo isso até para relembrar o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aonde nas votações, né, ou na votação, ela ficou muito próxima do adversário. Ela ganhou a eleição de uma maneira muito próxima. Similarmente ao navio, ela teria, vamos imaginar, os 60%, mas para ela governar, ela precisava de alguma coisa dos 40%, porque senão o navio não anda, o navio Brasil não anda. O que acontece? Que os representantes dos 40%, daqueles que não conseguiram atingir a maioria, se negam a negociar. O navio Brasil fica parado, não anda, porque as negociações não avançam. E aí há uma situação muito curiosa e preocupante, é quando esta minoria do navio resolve realmente deixar o navio parado para que a situação fique tão grave a ponto de estes 40% assumirem o lugar dos 60%. E é o que a gente presenciou. Então, cai a presidente Dilma, assume um representante desses 40%, entretanto, o navio não anda. E por que não anda? Porque estes que assumiram não vão conseguir manobrar um navio deste tamanho, sendo contra os que 60%, 60% por causa da imagem, né? Da imagem do navio, contra aquela pequena maioria que ganhou. E o navio fica ingovernável, não consegue andar. E então, sempre faltando, porque eram 40%, ou seja, era a minoria, sempre faltando, e não podendo chamar os especialistas que estavam dando certo com o navio, o que eles fazem? Chamam qualquer um. Aí nós temos os ministros que não dão certo, as pessoas que vão ao governo e não ficam lá porque tem problemas, e aí o navio não consegue andar. E por que não consegue andar? Não só pelas manobras equivocadas, ilegais e imorais que vêm acontecendo, mas principalmente porque é negado a capacidade de diálogo. E o navio Brasil não anda sem o diálogo. E mais curioso ainda é encontrarmos a situação de que, estando o navio parado, as pessoas que estão dentro do navio começam a se movimentar, começam a falar em motim, começam a querer intervir, começam a ir até as pessoas que comandam o navio e tirá-las de lá, tira um, coloca outro, vamos lá, vamos mexer, simplesmente porque não há diálogo. E não havendo diálogo, há a indisciplina, há a violência e há o que a gente está vendo, um decrescimento de toda a qualidade de vida, toda a qualidade da política que nós chegamos a ter há pouquinho tempo atrás. Então, um abraço e vamos optar sempre pelo diálogo, assim solucionando o falso paradoxo do navio do Amilcar. Um abraço!